O quarto passo para o tecladista de igreja conseguir tocar os hinos da harpa de ouvido é, depois que ele encontrou que o tom do hino, encontrou a escala lá, ele descobre que a escala é em Mi, por exemplo, então beleza, se a escala é em Mi, é Mi maior, automaticamente ele vai tocar os acordes do campo harmônico de Mi maior. Se você está tocando o hino na tonalidade de Mi maior, por exemplo, tudo vai estar girando em torno daquele Mi. Aquele Mi, aquela escala de Mi, aquilo ali é o centro tonal da parada. Então você vai ter que tocar os acordes do campo harmônico de Mi. Quais os acordes principais do campo harmônico que você vai conseguir tocar os hinos da harpa? O primeiro grau maior é o Mi, certo? O próximo grau que você vai tocar é o quarto grau. Qual que é o quarto grau da escala de Mi? 1, 2, 3, 4. É um Lá. Você vai ter que fazer também um Lá maior. Qual que é o quinto grau da escala de Mi? É um Si. 1, 2, 3, 4, 5. É o Si. Então, quando você for tocar um hino na tonalidade de Mi maior, ou em qualquer tonalidade maior, você tem que se localizar o quê? Você tem que localizar o quê? Quais são os graus maiores? Quais são os principais? Qual que é o principal na tonalidade de Mi? Primeiro grau, Mi. Quarto grau, Lá. Quinto grau, Si. Se eu fosse tocar um hino na tonalidade de Dó, eu ia fazer o mesmo processo. Qual que é o primeiro grau? É Dó. Qual que é o quarto grau? 1, 2, 3, 4. É um Fá. Qual que é o quinto grau? É um 1, 2, 3, 4, 5. É um Sol. Então são esses 3 graus que você tem que ficar atento. Tudo vai girar em torno desses 3 graus. O primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau são esses 3 caras aqui, ó, que o louvor da harpa vai estar girando ao redor deles. Se eu for tocar aqui, por exemplo, na tonalidade de Ré, por exemplo, vai estar girando tudo em torno de Ré. Do primeiro grau, que vai ser Ré, e o quarto grau, que vai ser Sol, 1, 2, 3, 4, que vai ser o Sol, e o quinto grau, que vai ser o Lá, 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar tudo girando ao redor disso daqui, ó. Imagina que eu vou tocar aqui, ó, no jardim. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e implorando ao Pai suplicava. Viu, gente? O tom do louvor é Ré. Eu vou estar trabalhando ao redor dos 3 acordes do campo harmônico de Ré. É por isso que no começo dessa aula eu falei pra vocês, ó, tem que saber a escala, porque a escala vai te dar os acordes do campo harmônico. Então você sabe a escala é Ré, qual que é o primeiro grau do Ré? É o Ré. Quarto grau do Ré é o Sol. Quinto grau do Ré é o Lá. Ah, o tom do hino tá em... O hino tá na tonalidade de Lá bemol. Qual que é o primeiro grau da tonalidade de Lá bemol? Ó, Lá bemol é o primeiro grau. Qual que é o quarto grau? 1, 2, 3, 4. O próximo grau é um Ré bemol. Ou Dó sustenido, você que acha melhor aí, mas é Ré bemol. Qual que é o quinto grau? 1, 2, 3, 4, 5. Mi bemol. Então vamos supor que eu vou tocar o jardim em Lá bemol. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Viu, gente? Eu toquei os acordes do campo harmônico de Lá bemol. Primeiro grau, quarto grau e quinto grau. E, gente, isso serve para qualquer hino maior, em qualquer tonalidade. Não se prenda à tonalidade, não se prenda ao campo harmônico, ou não se prenda ao hino, certo? Se o hino da harpa for na tonalidade maior, ele vai seguir esse padrão. Vai ter que ser tocado com o acorde de primeiro grau, com o acorde de quarto grau e com o acorde de quinto grau, pessoal. Você precisa saber isso aí. Tudo vai ser baseado nessa parada de primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Você vai encontrar a tonalidade da escala que o irmão está cantando. O irmão está cantando lá. Você vai descobrir a melodia que o irmão está cantando, descobrir qual é a tonalidade. Encontrei a tonalidade, é Lá maior, você vai aplicar o primeiro, o quarto e o quinto grau de Lá. Primeiro grau de Lá é Lá, quarto grau é Ré, quinto grau é Mi. E vai rolar dessa forma, gente. Imagina eu tocar aqui, ó, no jardim em Lá maior, por exemplo, ó. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. São esses os 3 acordes maiores que você vai se basear. Mas, pessoal, você também vai começar a adicionar mais outros 2 acordes nessa parada, certo? Numa escala maior, num campo harmônico maior, nós temos 7 notas. Das 7 notas que vão formar 7 acordes, nós encontramos 3 acordes para poder trabalhar, os 3 maiores. Mas você também pode trabalhar com os outros acordes menores.
E quais são os outros acordes menores? É o acorde de sexto grau e é o acorde de segundo grau. Por exemplo, aqui, ó, no jardim, Lá maior. No jardim Jesus Cristo clamava. Ó, eu fiz o primeiro grau, no primeiro grau, depois o 4, depois o primeiro. Cheguei no sexto. Ó, cheguei no Fá sustenido menor 7, tá vendo aqui, ó? Cheguei no sexto grau. Há momentos que você vai ter espaço para você colocar o sexto grau do campo harmônico. Então eu tô aqui, ó. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram. Olha só, eu poderia muito bem trocar aqui nesse caso aqui, ó. Ao invés de usar aqui, ó, no jardim Jesus Cristo clamava. Cheguei no Fá sustenido, né? Eu teria que fazer aqui, ó, quarto grau de novo aqui, ó. Quando os ímpios o foram prender. Vocês viram que o primeiro grau, depois o quarto grau, depois o quinto grau. Vocês viram que eu tô cercando, tô circulando essa parada aqui, ó. Tudo tá rolando ao redor do Lá. Então, todos os três acordes, ó, primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Tudo tá rolando ao redor desses três acordes aqui, ó. No começo do louvor, se o tom do louvor é Lá, vai começar com o Lá. Depois ele pode chegar momentos que ele vai vir pro quarto grau, que é o Ré. Depois ele vai chegar momentos que é no final do louvor, assim, no finalzinho do louvor, não, no final da estrofe, que ele vai chegar no Mi maior, que é o quinto grau. Mas tudo vai estar sempre girando ao redor daquilo, tá bom? Mas quando você pode usar os acordes menores, quando você começa a usar os acordes menores, você tipo assim, ó, começa a usar os acordes menores que são relativos aos acordes maiores. O que é um acorde menor que é relativo? O que significa relativo? Significa que é um acorde que ele tem quase a mesma formação dos acordes aqui. Eu tenho quase as mesmas notas do acorde. Tipo aqui, ó. Eu vou fazer um acorde de Lá maior. Se eu simplesmente cair o baixo aqui, ó, pro Fá sustenido aqui, ó, eu tenho automaticamente um Fá sustenido menor com sétima. Isso é um Fá sustenido menor com sétima. Quando eu tiro o baixo do Fá sustenido, eu tenho um Lá maior. O acorde é quase igual. Das 4 notas que compõem um acorde, 3 estão nos 2 acordes. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Então, o que acontece? Por isso, isso aqui é um acorde relativo. O acorde relativo é sempre o acorde de sexto grau. Ou também, aqui, pensando aqui, ó, você pode ter um acorde relativo aqui, ó, no segundo grau. Tipo aqui, ó, eu tô aqui no Ré. Ré não é o quarto grau de Lá? 1, 2, 3, 4. Ré é o quarto grau de Lá. Existe um acorde relativo do Ré, Márcio, do quarto grau? Existe sim, que é o acorde de segundo grau, que é o acorde de, no caso aqui, vai ser um Si menor. Você pode encaixar esses dois acordes no louvor da harpa. Então, ó, no jardim Jesus Cristo clamava. Olha só, sexto grau. Aí vai eu fazer pro quarto grau aqui, ó, que seria o Ré, quando os ímpios o foram prender. Eu poderia muito bem fazer o segundo grau, ó. Quando os ímpios o foram prender. Vocês viram? Ah, Márcio, mas só dá pra poder fazer nesse hino, não dá pra poder fazer em outro. Dá sim. Vou tocar o hino sobre as ondas do mar na tonalidade de Ré bemol. Então, primeiro grau Ré bemol, quarto grau Sol bemol, né, Fá sustenido. E, por último, quinto grau é o Lá bemol. Então, ó, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminha. Olha só, cai no sexto grau, tá vendo aqui, ó? Da tonalidade de Ré bemol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Si bemol menor. Cair no sexto grau. O sexto grau é sempre menor. Ó, porque duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu. Viu lá? Tocando na tonalidade maior, você vai se basear nesses 3 acordes maiores. Mas, porém, você pode também usar esses outros 2 acordes menores como um complemento. Esse acorde relativo que vai estar sempre, vai ser sempre o sexto grau e sempre o segundo grau, também você pode usar como um complemento, para você não ficar sempre girando aqui ao redor do primeiro, do quarto e do quinto, primeiro, quarto e quinto. É como se o sexto grau também fizesse o papel de primeiro e como se o segundo grau também fizesse o papel do quarto. Só no quinto grau que ele tem que ser, você vai ter que usar sempre o quinto grau. Beleza, pessoal?